O webinar de hoje é sobre análise de estabilidade 3D em pilha de estéreo. E a principal motivação desse tema ter sido escolhido são as culturas de talude na mineração. Historicamente, no Brasil, as pilhas estéreo eram tratadas como botaforas, tipo, eram locais onde o estéril era descartado, mas não existia um controle. E por isso, com essa metodologia, vários acidentes que envolviam o rompimento de talude aconteceram ao longo da história, né? Já com o passar dos anos, né, com todas aquelas novas questões de segurança, os métodos construtivos foram sendo melhorados por enquanto e isso também melhorou, né, as estabilidade das estruturas. De forma geral, né, em todo o mundo, aconteceram já vários problemas de ruptura de pilha de estéreo. Por exemplo, aqui trouxe aqui alguns casos para lembrar. A pilha de estéreo, por exemplo, da Heidenheer Golden Mine, né, na década dos 90. Essa aí foi uma pilha que, na verdade, não existiu muita informação, mas se soube que aconteceram 5 falhas na década dos 90 e, portanto, posteriormente aconteceu uma ruptura que não causou muita morte, não, mas causou muito problema econômico. Aqui temos também a pilha de estéreo na cidade de Aberfan, né, que está localizada na Europa. Nos anos 1966, aconteceu um acidente que causou a morte de mais de 100 pessoas. E, por exemplo, também aqui na outra pilha de estéreo, né, na mina Sortman, uma pilha de estéreo aí rompeu e não houveram mortos nem feridos, mas houve um problema econômico, um prejuízo de mais de US$ 1 milhão. É por isso que é importante estudar as estabilidades das estruturas. Ao fazer análise de estabilidade, nós garantimos a segurança das estruturas. E especialmente na mineração, esse tipo de análise são aplicados para cavas a céu aberto, para barragens de rejeito, pilhas de esteio, pilhas de rejeito também para vias e acessos rodoviários, né? Isso que foi a motivação de esse tema ter sido escolhido para o webinar de hoje. Então, o webinar vai constar de essa estruturação. Primeiro, vamos nos apresentar, a equipe da Water Service and Technologies. Vamos falar alguns aspectos gerais das pilhas de estéreo, alguns conceitos de análise de estabilidade em 3D. E vamos finalizar também fazendo um exemplo e mostrando todas as ferramentas que a Platis LE contém, desde a criação do modelo conceitual até chegar a fazer a análise de estabilidade mesmo. E vamos fechar o webinar fazendo alguns comentários finais, né? Então, nós somos a Water Service and Technologies, somos um Vended Channel Partner, fazemos alguns serviços, né, relacionados à modelagem numérica de água subterrânea, problemas hidrogeotécnicos e hidrogeoquímicos, né? Vendemos softwares aplicados para modelagem de água subterrânea, modelagem geotécnica também, por exemplo, né? As nossas áreas de atuação envolvem a hidrogeologia, a gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. E particularmente falando da equipe de hidrogeotecnia, nós fazemos também análise e extensão de informação, análise de estabilidade, análise de percolação, análise de adensamento, considerando pequenas e grandes informações, né? E disposição de rejeito em cavas. Também fazemos treinamentos, né, que envolvem cursos, fazemos webinars, workshops, e vocês vão ter acesso a eles no nosso site da Water Service and Technologies Academy. Vendemos também produtos, representamos produtos da Waterloo, Hydrogeologic, da Van Essen e da BNB mesmo. Dentro desses produtos, nós oferecemos o Plaxis LE, o Plaxis FE, que trabalha com métodos de elementos finitos, e o Plaxis Designer também, que é o nosso software que nós usamos para criar os modelos conceituais 3D.
Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos gerais de pilhas estéreo. Mas antes disso, é importante nós diferenciarmos alguns conceitos fundamentais que às vezes fica em confusão, né? Por exemplo, qual seria a diferença entre estéreo de mina, rejeito e sedimento? O estéreo de mina se refere a todo material que não é economicamente aproveitável e que é removido durante a lavra. Já o rejeito é um material que é descartado durante o processo de beneficiamento dos minérios. E os sedimentos são as partículas que se geram a partir da erosão, por exemplo. Por exemplo, o sedimento se gera muito a partir das pilhas de estéreo, quando os cursos de água erosionam eles. Dois conceitos que também devemos diferenciar é a deposição de estéreo e a disposição de estéreo. A deposição quer dizer, se refere ao descarte de estéreo de uma forma controlada, não controlada, ordenada nem planejada, enquanto que a disposição se refere a, por exemplo, formação de pilhas, que é de uma forma planejada, projetada e controlada. Também é importante diferenciar esses três conceitos, que é a vida útil da pilha, a desativação da pilha e o fechamento da pilha. A vida útil se refere àquele período compreendido desde o início da formação da pilha até a desativação. A desativação quer dizer o final da vida útil, né? O final da vida operacional, né? E o fechamento quer dizer, se refere à integração da pilha ao meio ambiente. Já com esses conceitos fundamentais já definidos, vamos mostrar aqui como que são as estruturas daquela pilha de estéreo. Pelo geral, a pilha de estéreo está formada por o mesmo material, né, o estéreo, um enrocamento de pé, que tem como uma função principal servir como uma contenção para esse material aqui, a montante, mas também permite a drenagem das águas, evitando erosão do material. Também é implantado um tapete drenante aqui, né, no fundo do vale, que tem como objetivo não permitir a saturação do material. Por exemplo, aqui nessa seção típica, se nós tivéssemos uma chuva aqui, a água infiltraria, né, percolaria por essa direção e chegaria até o tapete drenante, garantindo uma maior estabilidade da estrutura. Então, como que são construídas aquelas pilhas de estéreo? Na verdade, existem três métodos diferentes. O primeiro deles é o método descendente, também conhecido como um método de cima para baixo. Neste método, o material é lançado sem ordem, sem controle, sem compactação, desde aqui na montagem, né? Esse método é mais econômico, mas não atende condições mínimas de segurança, existe um potencial de escorregamento e existe um dano ao meio ambiente. Além de que se gera um grande volume de finos. Por exemplo, aqui nessa seção aqui, imaginemos que tem uma chuva aqui, então o material vai se erosionar e mais adjacente vão ser gerados muitos sedimentos que vão contaminar o meio ambiente. Um segundo método é o método ascendente, né, de baixo para cima. Neste método é um método mais usado porque representa uma maior segurança, né? Nesse método, o material é transportado, lançado, regularizado de forma ordenada e controlada, desde a base do maciço até o topo, né? Então, normalmente, começa desde o jusante para a montagem, em direção às cabeceiras da bacia de drenagem, né? Desde o enrocamento de pé. Normalmente consta de três fases. A primeira fase, que é uma fase de lançamento, onde o material é transportado por meio de caminhões, né, formando umas pequenas pilhas de altura, mais ou menos de 2 a 3 metros. Uma segunda fase, que se chama uma fase de espalhamento e compactação, onde o material é espalhado, né, mais ou menos em camadas de 1 a 1,5 metros. E, finalmente, existe a terceira fase, que é a fase de retalhudamento,
onde são formadas as bancadas, as vermas. Mais ou menos tentando uma espessura entre 10 e 15 metros por bancada. E, finalmente, é feito a implementação do sistema de drenagem. Um terceiro tipo que não é tão usado quanto o anterior, mas existe, é o empilhamento por stacker, também conhecido por correias. Esse método é mais conhecido porque se utilizam correias transportadoras para transportar e depositar o material. É chamativo porque existe uma maior velocidade de aterramento em relação aos outros métodos. Existe uma baixa perda de umidade do material, mas essa alta velocidade também não permite a dissipação por pressão na fundação. Portanto, normalmente se requer de outros estudos para utilizar esse tipo de construção. Além de que o material não recebe uma compactação. Um aspecto muito importante nas pilhas estéreo é o sistema de drenagem que vai ser adotado. O sistema de drenagem tem como objetivo capturar as águas e evitar a saturação da estrutura, garantindo mais estabilidade. E pode ser dividido em 3 tipos: uma drenagem interna, uma drenagem superficial e uma drenagem periférica. A drenagem interna tem como objetivo canalizar as águas adjacentes e aquelas que infiltram dentro da pilha. Está representada por essa linha preta aqui. Normalmente é um dreno de fundo. Então, quando a água infiltra na pilha, a água entra por aqui e chega até o enrocamento. O drenagem superficial também tem um objetivo, né, de captar as águas das áreas adjacentes, só que são pensados mais em aquelas águas que precipitam sobre a estrutura. A drenagem superficial normalmente consta de fazer as vermas com uma inclinação ao redor entre 1% a 5% para evitar que a água caia pelas faces dos taludes, né, e evitar assim a erosão. E a drenagem periférica tem como objetivo pegar essas águas que vêm por aqui, né, e trazê-las de uma forma que evite a erosão e levar aquelas águas até a drenagem natural, seria a jusante da estrutura. Em alguns casos, a drenagem interna dos drenos de fundo não é suficiente por a área ser muito grande, por exemplo. Então, para isso, se implementam também uns drenos que se chamam drenos de fundo de tipo espina de peixe. São drenos que se utilizam aí para grandes áreas e normalmente se utilizam quando o nível freático já está mais perto da superfície, para ajudar aí na drenagem da área. Falando já também dos tipos de pilha de estéreo, temos aqui 5 configurações, que na verdade todas elas têm a mesma função, né, que é armazenar o estéreo, mas a diferença está na configuração e a forma. Por exemplo, esse aqui é uma pilha aterro vale, que também é chamada como vale fiel em nome em inglês, né? Se caracteriza porque a estrutura é preenchida aqui em um vale, né? Normalmente se inicia na porção montante e chegando aqui até a deposição mais a montante. Uma segunda estrutura é o tipo cross-vale, que seria um aterro transversal a um vale. É parecido ao anterior, só que o vale não fica preenchido com estéreo. O terceiro tipo é um aterro de encosta, ou side hill. É uma estrutura que está encostada ao longo do lado de uma encosta, mas não atravessa o vale completamente. Esse aqui é o aterro de crista, onde a pilha é posicionada na crista de um cume e o material é alocado aqui nos dois lados. E, finalmente, esse aqui é uma última configuração, é a pilha, também chamada como dike pond, onde a pilha tem esses salteamentos que estamos visualizando aqui. Normalmente se aplicam em terrenos mais planos, para garantir a estabilidade desse tipo de estruturas. Outro assunto que nós também devemos abordar
que é muito importante, são os modos de ruptura. Os modos de ruptura vão depender também muito dos locais onde estão sendo depositados. Por exemplo, o primeiro modo de ruptura é o escorregamento superficial de borda, né? Aqui o material é deslocado em costa hacia baixo, né? O segundo é um escorregamento por fluxo superficial, que normalmente acontece quando existe um fluxo de água na superfície muito forte, que flui paralelamente à face da pilha. Esse terceiro aqui é a ruptura da base em espalhamento. Ocorre quando existe uma camada fina de material inestável, gerando aqui um material que se escorrega. Também existe também o modo de ruptura, que é a traslação do bloco. Também acontece quando existe uma camada de material instável. Também temos o modo de ruptura, da ruptura por arco circular, por exemplo, né? Onde acontece quando a fundação é de boa qualidade. Também temos aqui a ruptura de fundação circular, né? Acontece também quando existe uma base rochosa que é de boa qualidade, mas existe aqui um solo não coesivo que pode gerar essa superfície de ruptura circular. E, finalmente, temos um modo de ruptura, que é o espalhamento da base, né? Acontece quando o exterior da pilha cede, e muitas vezes acaba no rompimento da base ou na translação da pilha mesma. Então, estudar aqueles métodos, esses modos de ruptura é importante para nós poder fazer aquelas análises de estabilidade. Ao fazer essas análises, nós quantificamos a estabilidade da estrutura e, para isso, nós calculamos um fator de segurança. Existem normas que exigem um fator de segurança mínimo, né? Por exemplo, aqui, o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos apresenta essa tabela aqui, onde exige fatores de segurança admissíveis, dependendo da condição de análise, né? Por exemplo, para uma condição cetostática, uma condição a curto prazo, que quer dizer uma condição não drenada, uma condição a longo prazo, que quer dizer uma condição drenada. Esses aqui seriam os fatores de segurança que o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos recomenda. Mas também temos a norma brasileira, que também apresenta essa tabela aqui, mostrando fatores de segurança admissível, né? Na norma se classifica o talude, uma ruptura do talude geral e do talude entre bermas, por exemplo, né, da cada bancada. Também para uma superfície normal e uma superfície freática crítica, né? Quer dizer, por exemplo, quando o nível de água está onde foi projetado ou não, tendo um fator de segurança admissível de 1,5 e 1,3, respectivamente. Com esses conceitos já definidos, vamos falar também um pouco de análise de estabilidade de taludes. O princípio de estabilidade de taludes, né, é comparar a resistência ao cisalhamento com a tensão mobilizada. Essas setas vermelhas aqui representariam a resistência ao cisalhamento e as setas azuis representam a tensão mobilizada. Ao serem comparadas, nós obtemos aquele fator de segurança que nós estamos falando. Para calcular isso, nós podemos utilizar diferentes métodos, já seja o método de análise limite, o método de equilíbrio limite e o método de elementos finitos, ou que também o método de elementos finitos, ou também conhecido como método da resolução da resistência do parâmetro de resistência. No webinar de hoje nós vamos abordar esse método, né? O método de equilíbrio limite, onde se analisa a estabilidade do talude através de um equilíbrio de forças e momentos, assumindo uma superfície de ruptura. Para isso, vamos utilizar o Classe CDE, que é a solução geotécnica da Bentley. E vamos aqui explicar alguns conceitos do método de equilíbrio limite que está implementado nesse software. Então, esse método
assume inicialmente uma superfície de ruptura, né, através de métodos de busca que estão já implementados, e divide aquele material que se assume que vai escorregar em fatias. Em 2D seriam em fatias, e em 3D se utilizariam colunas. Cada fatia é analisada individualmente, onde se faz aqui um diagrama de corpo livre. Estão envolvidas aqui o peso da fatia e umas forças interfatia, né? Uma força normal e uma força cissaliante. Também o que nos interessa é a resistência a resistência cissaliante e uma tensão normal aqui. Então, em base ao critério de Moll-Coulomb, o método de equilíbrio limite propôs aqui essa fórmula para obter o fator de segurança, né? O que relaciona a tensão cissaliante, a resistência à tensão cissaliante, a coesão, a tensão normal, a por pressão e a tangente do ângulo de atrito, né? Só que para resolver essas equações, se precisam de métodos iterativos e também se precisam de algumas assunções. Dependendo das assunções, existem, dentro do método de equilíbrio limite, existem outros submétodos, digamos, né? Que seriam esses aqui: o método ordinário, o método de monoexemplares, o método de equilíbrio limite geral. E as diferenças entre elas é que, por exemplo, se aplicam equações de equilíbrio de momentos ou equações de equilíbrio de forças, por exemplo, né? Quando só uma delas estão sendo utilizadas, é que se chama um método não rigoroso. E quando são as duas, é que se chama um método rigoroso. É por isso que os métodos mais utilizados são o método de Mohr-Simplies e o método geral de equilíbrio limite, por exemplo. Mas, falando já de análise de estabilidade 3D, nós podemos fazer mais uma classificação, que poderiam ser classificados em métodos unidirecionais ou métodos bidirecionais. Seja qual for a abordagem neste método de equilíbrio limite 3D, a massa que se escolhe em base a uma superfície de estrutura é dividido em base a umas colunas, como podemos ver na imagem. E, por exemplo, para os métodos unidirecionais, se assume que só existem forças que atuam nessa direção, né, na direção do escorregamento. E para métodos bidirecionais, além das forças que atuam nessa direção, também são consideradas forças na direção transversal ao escorregamento. Então, digamos, essa aqui seria uma coluna que fora mostrada aqui no slide anterior, né? Seria uma coluna aqui e todas essas forças seriam que atuam apenas numa coluna, para os métodos unidirecionais, né? Como podemos ver, é similar aos métodos das fatias, né? Temos uma tensão cissaliante, uma resistência cissaliante, uma força normal aqui, né? E aquelas forças que estão entre as colunas. De forma análoga, também temos aquela equação que mostrei anteriormente, que relaciona a força cissaliante, a coesão, a tensão normal, a por pressão e o fator de segurança. Só que agora entra em questão a área da base da coluna. Esse A está definido por esta expressão aqui, né, onde o dx e o dy representam a largura e o comprimento da coluna. Como podemos ver, esse aqui também seria para o método bidirecional. É de forma análoga, só que agora se consideram mais forças, né? Por exemplo, essa aqui seria a vista 3D, e essas seriam aqui as forças que aplicam em cada plano. Por exemplo, o plano X, o plano Y, o plano Z, o plano X e o plano C também. Então, todas essas forças são consideradas na resolução por método de equilíbrio limite. E, de forma análoga ao método 2D, também existem assunções sobre considerar ou não considerar algumas dessas forças, né? Além também de considerar ou não considerar as direções de cada coluna, né? As direções de escorregamento de cada coluna.
no método de equilíbrio limite que está implementado no Praxis LE, essa aqui é a assunção que se considera que todas as colunas se movem na mesma ordem e tem uma direção de escorregamento única, porque se considera que o material que escorrega é um material rígido e, portanto, tem apenas uma direção. Tem apenas uma direção. Por exemplo, aqui também, essas seriam as análises de estabilidade 3D, a superfície de ruptura. Né? Podem se adotar superfícies de ruptura elipsodais, como podemos ver aqui na figura. Podemos adoptar superfícies de ruptura multiplanares, né? E também podemos adoptar uma superfície de ruptura composta, por exemplo. Essas três opções são aquelas que estão habilitadas no Praxis LE e que nos permitem calcular o fator de segurança considerando os efeitos 3D das estruturas. Mas por que, às vezes, é preferível usar análise 2D ou análise 3D? As análises 2D tendem a ser mais simples, né? Apresentam maior simplicidade, se considera que se trabalha em uma condição de deformação plana, também conhecido como plane strain. Existem também uns efeitos, os efeitos 3D são negligenciados nesse tipo de análise. A diferença dos análises 3D, que podem ter uma maior representatividade, e os métodos de equilíbrio que se utilizam aqui, na verdade, são extensões do método de equilíbrio de limite 2D. Só que a desvantagem desse tipo de análise é que se precisam de modelos mais realísticos e a fim de ter uma maior representatividade. Esse tipo de informações normalmente envolvem informações topográficas, informações geológicas, informações geotécnicas, porque normalmente essa heterogeneidade é aquela que dá maior representatividade aos nossos modelos. Né? Houveram várias pesquisas, né, que compararam esse tipo de análises, por exemplo. Algumas dessas mostram também que, por exemplo, podem existir diferenças entre fatores de segurança entre as duas análises, entre a 15% a 50%, por exemplo. Né? Essa aqui é uma tabela, né, que compara, por exemplo, diferentes análises 2D para diferentes teorias e diferentes superfícies de ruptura. Né? E como podemos ver, para a maioria dos casos, o fator de segurança que foi obtido nas análises 3D tende a ser maior que os fatores de segurança que foi obtido em 2D. E, portanto, é menos conservativo, por exemplo. Finalmente, vamos falar também sobre análises hidrostáticas, né? A diferença dos métodos de equilíbrio limite, que a teoria que foi falada anteriormente, aqui se considera uma força adicional, que é, na verdade, um coeficiente sísmico multiplicado pelo peso da potencial massa deslizante. Mas como que esse coeficiente é obtido? Existem diferentes abordagens. Por exemplo, uma delas é escolher uma porcentagem da aceleração máxima do terreno, que é também conhecido em inglês como PGA, ou Peak Ground Acceleration. Em base a esse coeficiente, né, é atribuído aqui e se utiliza essa força para calcular a estabilidade hidrostática de taludes. Mas o procedimento mais certo, digamos, seria fazer um estudo de ameaça sísmica. Né? Um estudo de ameaça sísmica para estimar quanto que seria esse coeficiente sísmico. Né? A partir desses estudos, seria feito um estudo de propagação e para, mediante outros métodos, estimar esse coeficiente aqui. Antes de passar aos comentários finais, vamos fazer aqui
o fluxo de trabalho que se precisa para fazer uma análise de estabilidade 3D. Por exemplo, digamos que precisamos fazer um modelo 3D de uma pilha e para fazer uma análise de estabilidade, nós começaríamos precisando uma base topográfica. Por exemplo, eu já tenho ele aqui como uma distribuição de pontos. Em base a essa distribuição de pontos, nós poderíamos criar uma superfície, no Plastic Design são chamados de meshes. Então, se eu clicasse aí, eu geraria uma superfície topográfica, que é chamada também uma topografia primitiva. Por exemplo, esse aqui seria a nossa topografia primitiva. E o que agora precisaríamos fazer seria criar todos os alteamentos da pilha. Então, para isso, nós precisaríamos definir algumas linhas, algumas polilinhas para nos guiar, por exemplo. Eu vou mostrar aqui. Seria esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Essas linhas aqui nós precisaríamos para representar a borda exterior das bermas de cada alteamento. E, além disso, nós precisaríamos também umas seções. Por exemplo, aqui eu já importei elas. São na verdade, essas linhas representariam as faces de cada talude. E, utilizando essa ferramenta aqui, que é o Road Builder, nós poderíamos utilizar essas linhas externas das bermas e os cross-sections de cada uma dessas linhas que já importei. Então, utilizando isso, nós poderíamos criar as superfícies de cada alteamento. Seriam essas daqui. Aqui. Esse aqui seria o talude do primeiro alteamento. Eu poderia criar também uma superfície para representar a berma. O segundo alteamento seria esse aqui. Depois, seria a berma do segundo alteamento. Seria o terceiro alteamento e assim sucessivamente. A ideia é ter cada alteamento em formato da superfície. Então, eu vou ativar aqui. Então, essa aqui em verde seria a nossa topografia primitiva e cada uma dessas superfícies representaria a geometria da nossa pilha. Como podemos ver aqui, essas superfícies ainda precisam de ser preparadas para poder criar aquele modelo de estabilidade 3D. Então, para isso, existem algumas ferramentas avançadas no Plastic CLE para fazer operações com aquelas superfícies. Por exemplo, eu pegaria, neste caso, a primeira superfície e a topografia. Eu poderia voltar aqui, Actions, Surface Intersections, e clicar Build Up. O que eu pretendo fazer com esta operação é aqui. Vou mostrar. Essa aqui seria uma seção. Essa aqui seria a superfície que acabamos de criar. O que nós precisamos seria ter uma superfície que acompanhe a topografia primitiva, acompanhe aqui no primeiro alteamento e saia por aqui. E depois acompanhe de novo a topografia primitiva. Com essa ferramenta que acabei de mostrar, nós conseguiríamos fazer isso. Então, eu precisaria fazer isso para cada alteamento e, finalmente, gerar as topografias finais de as superfícies finais de cada alteamento.
Então, só vou desligar aqui para demonstrar. Vou deixar aqui. E então, finalmente, eu teria essas superfícies. Aqui. Então, essas aqui seriam as nossas superfícies. E vamos botar aqui as secções de novo. Como podemos ver, agora as superfícies já estão preparadas para criar o modelo. E, neste caso específico, criei aqui uma superfície adicional, que na verdade foi a superfície da topografia primitiva e foi trasladada uns 20 metros para baixo para representar uma camada de solo saprolítico. Então, para isso, o que foi feito foi escolher a superfície da topografia primitiva e a ferramenta que foi utilizada foi um Action e um Translate. Aqui, com um Translate, eu consigo trasladar a minha superfície. Nesse caso, foi menos 20 metros para embaixo, e com a finalidade de criar aquele manto de solo residual. Uma vez já com todas aquelas superfícies já criadas, o seguinte passo foi criar o volume mesmo. Para isso, selecionamos todas as superfícies e criamos o volume, que era aqui new volume, e se seleciona todas as superfícies que nós precisamos. Como podemos ver, estão aqui também. Essas foram todas as superfícies que nós utilizamos, que criamos anteriormente, desde a base até o topo. Colocamos aqui também uma base para fechar o modelo na cota de 900 metros. Então, já com tudo isso, nós criamos o volume. Então, vou mostrar aqui. O volume. Então, esse aqui é o nosso volume da pilha externa, a pilha 3D. Como podemos ver, cada elemento foi diferenciado. Existe uma camada, o volume que representa o solo residual, que nós apresentamos, e que formamos, na verdade, em base àquela superfície que trasladamos uns 20 metros embaixo. E aqui seria o embasamento rochoso. Uma vez já com o volume 3D já criado, o que prossegue, o seguinte passo é passar para o seguinte módulo, que é o módulo de Slope Stability, onde nós já fazemos as análises de estabilidade. Então, seria clicar no nosso volume, clique direito, Actions e gerar volume. Sim, gerar volume. Mas, só para mencionar também, o Plastic Designer, esses volumes permitem serem exportados e permitem serem importados a qualquer outro software onde seja preciso. Por exemplo, esse aqui seria o volume. Eu já importei aqueles volumes que foram gerados aqui e podemos ver eles aqui também. Seria o mesmo volume, mas aqui já podemos ver a discretização de cada volume também. Tá. Uma vez com o volume pronto, nós clicamos aqui em Generate Model para passar ao módulo de estabilidade. Eu tenho ele já aqui, como podemos ver, é a mesma geometria, bem definida. E como já temos isso definido, o seguinte passo é configurar o modelo. Vamos vir aqui em Model Settings para definir. Então, nós precisamos definir a superfície, o método de busca da superfície. Vamos escolher aqui Slope Search e vamos escolher também Multiple Orientations. Esse Multiple Orientations quer dizer, se refere à direção de escorregamento que nós vamos adotar. Essas duas opções
se refere a uma direção positiva no eixo X e uma direção negativa no eixo X também. Então, como nós estamos adotando uma direção de escorregamento nessa direção, escolhemos aqui Multiple Orientations. Um segundo passo é escolher o Calculation Method, né? Como foi falado, podemos escolher um método unidirecional ou um método bidirecional. E dentro de cada um deles, nós podemos escolher um método de equilíbrio limite, pois esses métodos unidirecionais e bidirecionais, na verdade, são extensões do método 2D, do método das fatias. Então, nesse caso, foi escolhido o método de Morgenstern-Price e o método de GLE, que é de ser o método de equilíbrio limite geral. Né? Podemos escolher também a convergência, que é muito importante, pois aqui escolhemos a quantidade de colunas que vamos utilizar para discretizar nosso modelo, fazendo uma referência importante que uma boa discretização permite também uma boa definição da nossa superfície de ruptura e, portanto, um fator de segurança mais representativo, digamos. Aqui também existem outras opções, né? Outras configurações, por exemplo, que uma superfície, a profundidade mínima da superfície da ruptura, né? Para evitar que se gerem aí umas superfícies de ruptura muito pequenas que acabam sendo não reais. Né? E, finalmente, também outra configuração importante são as orientações, né? As configurações das orientações. Aqui nós escolhemos, por exemplo, que para pedir ao modelo procurar a superfície de ruptura só nessa faixa, para evitar que procure também faça análise de estabilidade aqui nas bordas, que na verdade não é de nosso interesse. E para procurar aquelas direções de escorregamento, né, nós adotamos uma aqui, mas podemos adicionar outras aqui, com o método de força bruta, mas eu prefiro, na verdade, utilizar esse aqui, porque nós utilizamos uma faixa de direções aqui. Né? Por exemplo, aqui em planta, eu poderia escolher que procure uma análise de estabilidade em base a uma faixa de valores, uma faixa de direções de escorregamento. Mas com esse método de força bruta, nós teríamos que escolher as mesmas direções e para o software fazer a análise. Né? Então, uma vez feitas as configurações do modelo, nós podemos passar para a definição dos materiais. Existem, na verdade, várias critérios de ruptura. Né? Mas nós vamos utilizar o critério de Moore-Coulomb, que é aceitável, é usado, né, nas análises de estabilidade. Né? Vamos considerar o comportamento drenado dos materiais e uns parâmetros de resistência, e esses parâmetros de resistência, né? Uma correção de 50 kPa e 35 graus de ângulo de atrito para a rocha, 15 e 30 para o solo residual, e o 0 kPa e 30 graus para o estéreo, por exemplo. Né? Uma vez já atribuídos os materiais, nós podemos ir para alguns carregamentos, se for preciso. Neste caso, eu não considerei, né? Mas aqui só para demonstrar, existe também uma opção de carregamento sísmico, né? Que na verdade é o análise pseudostático, né? Por exemplo, aqui. Tá. Uma vez já configurado todo o modelo, o que se procura é já mandar fazer a simulação, né? Clicando aqui e obtendo esses resultados aqui. Né? Como podemos ver aqui, essa aqui é a nossa superfície de ruptura, né? Está aqui em uma das bancadas, então nós podemos considerar que é uma superfície de ruptura local, né?
Só que também existem outros tipos de ruptura, não uma ruptura geral da estrutura, uma superfície de ruptura interbancada que já envolve mais de uma bancada e que também são importantes serem estudadas. Por exemplo, aqui nós podemos ver uma lista da superfície de ruptura, sendo esse aqui a que nós consideramos como crítica, pois é um fator de segurança mais baixo, né? Mas essa aqui seria uma superfície local, né? Esse aqui seria uma superfície interbancada, porque já considera várias superfícies, várias bancadas, né? E assim outra local, né? E essa aqui já seria uma superfície de ruptura global, pois já abarca a estrutura completa, né? Então, nós podemos ver aqui que nossos fatores de segurança foram superiores àquelas que estavam recomendadas nas diferentes fontes, né, na norma brasileira ou naquele manual do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos. Mas, assim, outro tipo de análise seria a análise pseudostática, né? Nós consideraríamos um coeficiente sísmico para ser considerado nas equações de equilíbrio limite, né? Esse aqui seria, por exemplo, o resultado de aplicar um coeficiente sísmico de 0,1 da aceleração, né? Então, como podemos ver, o fator de segurança é menor, né, o que é esperado, né? E do mesmo jeito também podemos ver as mesmas superfícies de ruptura. Como podemos ver de forma geral, todos os fatores de segurança são menores aos recomendados, né? Também seria uma superfície de ruptura geral, né? E essas seriam todas as superfícies, as mais críticas, né? As de fatores de segurança mais baixos. Finalmente, por exemplo, preparei aqui uma seção 2D, que na verdade foi exportada também do Plastic Design, do mesmo modelo que já foi criado, para mostrar-lhes também que esse tipo de análise pode ser feito também em análises 2D, mas que existe uma pequena diferença entre fatores de segurança, né? Para os mesmos tipos de materiais, mesmas configurações, para a mesma luz, nós conseguimos aqui um fator de segurança de 1,67. Como podemos ver, é menor, né? Mas não é muito diferenciado, né, em relação ao fator de segurança em condições 3D. Mas, em base à literatura e a diferentes análises, se espera que essa diferença de fatores de segurança seja maior quando existe mais assimetria e mais heterogeneidade nos modelos. Então, vamos continuar aqui para os comentários finais dentro do nosso webinar. E nós podemos dizer, né, que as análises de estabilidade de taludes 3D em pilhas estéreo podem ser uma solução viável, né, quando a geometria e os parâmetros geotécnicos são conhecidos e em um bom detalhe. As análises 3D permitem abordar vários problemas heterogêneos, fornecendo boas soluções que são eficientes em termos econômicos. E também podemos dizer que o Plaxis LE é uma solução de técnica que permite criar, já seja com geometrias complexas, e representar de forma adequada a heterogeneidade das estruturas, que permite a acoplagem entre módulos, né, e fornecendo uma boa representatividade na modelagem. Então, obrigado, pessoal. Isso foi tudo. Esses são nossos contatos.